Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à disciplina de cultivo de alga. Essa videoaula se refere a técnicas de cultivo de macroalgas. E aí vamos falar sobre quais são as metodologias e quais são as espécies de algas cultivadas e quais são as técnicas de cultivo e de manejo de macroalgas marinhas. Então, para começar, a gente precisa entender quais são as principais espécies de algas que são cultivadas mundialmente. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Capaficus alvarez e a Euquema, com 38% correspondendo. Esse é um dado da FAO, tá? De 2016 a 2020, certo? É uma estatística que a FAO a cada 2 em 2 anos publica e vem trazendo para a gente informações sobre as espécies cultivadas. A segunda é a Laminária japônica, 35%. Em seguida, Gracilária, né? As gracilárias são várias gracilárias, correspondendo a 10%. E aí depois, a Undaria tífida, tífida, 7%, tá? Apófira, 9%, sargaço fusiforme, 1%, e a espirulina, 1%. Então, essas são as principais espécies de algas cultivadas mundialmente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual a espécie que a gente quer cultivar. Qual o ciclo de vida dessa espécie? Como é que essa espécie se desenvolve? Quais são os fatores biológicos, químicos e físicos e dinâmicos que influenciam no desenvolvimento e na distribuição dessa espécie cultivada? Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a pensar em cultivo de algas. A segunda coisa é a seleção do local. Então, é importante que a gente faça uma escolha muito bem adequada para que a gente não tenha problemas, né, em decorrência de conflitos, de poluição, né, de desastres ambientais, de correntes, enfim. O local a ser cultivado é tão importante quanto a espécie a ser cultivada. Então, por isso que a gente traz aqui, esse é um material que eu trago para vocês, que eu deixei lá na plataforma AVA, né, um manual, né, de técnicas de cultivo, que eu trago para vocês para a gente discutir nessa videoaula. Tá? Então, para a seleção do local, a gente deve considerar os aspectos técnicos e os aspectos legais. Quanto aos aspectos técnicos, a gente deve considerar qual a profundidade, a movimentação da água, a iluminação, temperatura, salinidade, nutrientes presentes na água e o substrato de fixação. Então, para que a gente consiga selecionar um local adequado, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores, tá? Para a gente ali identificar exatamente a melhor proposta de local para ser cultivado. Então, a gente precisa pensar num local que não tenha tanta correnteza e que não seja sem correnteza nenhuma, né? A gente tem que ser um meio termo, na verdade. A gente tem uma técnica que a gente usa na prática. A gente pega uma garrafa PET, né? Enche ela mais ou menos ali um pouco acima da metade, uma corda de 5 metros, a gente libera a garrafa PET na água e aí contabiliza o tempo que essa garrafa PET, que esse barbante estica esses 5 metros. E aí a gente consegue fazer um cálculo, né, de deslocamento de metros por segundo e consegue entender ali mais ou menos qual é essa correnteza. Né? Como eu falei, não pode ser uma correnteza muito forte, né? Que essa garrafa PET, por exemplo, atinja ali 15 segundos, 10 segundos, né? Esses 5 metros. E também não pode ser uma correnteza que seja totalmente água parada, né? Que ela atinja 3, 4, 5 minutos para esticar esses 5 metros. Então, você tem que ter ali mais ou menos ali entre 40 segundos, 1 minuto, é o tempo razoável, né? Que a gente percebe aqui na região do litoral sul, Capixaba, para que seja uma corrente adequada, né? Então, mais uma vez, não pode ser um local que tenha uma corrente muito forte, um fluxo de vazão muito contínuo ali, né, que vai causar problemas na sua estrutura de cultivo, e que não pode ser também um local de água totalmente parada. Né? Então, tem que ter um pouco de correnteza, de vazão. A segunda coisa é a salinidade. Né? Então, a gente tem que levar em consideração, né, que as macroalgas elas se desenvolvem mais em regiões de alta salinidade. Então, você não pode escolher um local, por exemplo, em rios, em estuários, né, onde tem oscilação de, maré, de salinidade. Tá? Então, quanto mais alto, melhor a salinidade. Então, né, a variação deve ser pequena entre maré alta e maré baixa. Ali, geralmente, em regiões costeiras,
não tão próximas a estuários e nem rios, né? A temperatura é outro local que você precisa, outro fator que você precisa levar em consideração para a escolha do local, né? E aí a gente tem mais ou menos em torno de 22 a 32 graus ali, temperaturas adequadas para o cultivo de macroalgas, tá? Mais baixo que isso pode ter problemas, né, para o desenvolvimento, e mais alto que isso também. A gente tem que pensar no local desse cultivo, se existem espécies epífitas, né? Se ocorrem outras espécies que podem dificultar o crescimento da sua espécie chave, né? Do sua espécie do cultivo. Então, por isso que a gente falou na videoaula passada que a questão da predação, da predação e da competição por espaço é muito importante para você levar em consideração o local adequado, né? Então, você tem que investigar exatamente essa região que você quer cultivar para que você não tenha problemas futuros, né? Então, é importante você levar em consideração as espécies que podem causar danos à sua estrutura. Não só algas, mas também de outros organismos com relação à predação, né? Para a escolha do local também a gente tem que pensar na questão do tipo de fundo, né? Então é essencial nos cultivos, eles depois indicam, né, o tipo de correnteza e determinam a estrutura de fixação. Tá? Então, o tipo de fundo, se é cascalho, se é sedimento, se é lama, né? Tudo isso vai influenciar. Você tem que evitar, né, justamente lançar a sua estrutura de cultivo em regiões de lama, né, regiões arenosas, porque esse sedimento ele vai de alguma correnteza, né, em regiões de entre marés, ele vai ficar em suspensão e vai prejudicar a sua estrutura de cultivo. Então você tem que evitar esse tipo de fundo e priorizar fundos de coral, de pedra, né, de areia, né, e com profundidade relativamente ali de 3 metros, nessa profundidade média, né, de 2 metros a 1 metro, né, porque aqui na região do litoral do Espírito Santo, a gente em regiões mais rasas, a gente tem uma profundidade mais baixa também. Então, a gente tem que procurar regiões ali entre 2 metros, 2 metros e meio até 3 metros, né, nessa variação da máxima de maré. Então, os fundos de areia são ideais, né, por conta da questão, né, dessa sedimentação, tá? A profundidade, quanto maior a profundidade, maior a dificuldade, né? Você não pode colocar em 10, 15, 20, 30 metros de profundidade, né? Porque vai dificultar o acesso, o deslocamento, tá? E você também, em regiões de baixa profundidade, você tem que evitar, porque se abaixa muito a profundidade, essa alga pode entrar em contato com o sedimento. E aí você pode ter problemas também com relação a isso. Então, você tem que procurar um local que essa região de baixa mar e pré-mar, ela não entre muito em contato com o sedimento, que a sua alga ela consiga ficar ali na coluna d'água, né, ou na superfície, o máximo possível na superfície, para você evitar com que essa água ela perca insolação e também entre em contato com o sedimento, certo? Outras dicas, né, é evitar regiões onde tem ressacas, né, e ondas, né, você não pode colocar em regiões de beach breaks, né, de arrebentação. Então você tem que colocar em regiões mais abrigadas que tem um fluxo de corrente ali acessível, né? E deve ser de fácil acesso ao local, né? Você não pode correr risco para chegar no local onde dá a estrutura de cultivo, né? Você tem que ter um local de fácil acesso. E essa área não deve ser exposta a grandes ondas e arrebentação por conta da dificuldade do manejo, né, e do trabalho em si, né, que você pode correr risco de ter algum acidente, tá? E também disso, além disso, né, podem danificar as estruturas nessas ondas, as correntes, né, forte corrente, forte arrebentação, podem danificar as estruturas e as algas podem tornar a condição de trabalho perigosa, tá? Outra, com relação à questão do local, é a ausência de conflitos de uso e interesse, né? Você deve evitar instalar a área de cultivo em locais que já seja estabelecido, né, um turismo, a pesca, né, lazer, fundeio de embarcação, ou também maricultura, né, forma de aquicultura de outros tipos, né, para que você não tenha risco de problemas, né, assim, de conflito né, de interesse de uso, né? Você tem que evitar completamente isso. E quando você vai fazer a solicitação para a Marinha, né, e para o ICMBio e para o IBAMA,
você tem que levar em consideração no seu projeto uma área que não tenha conflito de uso e interesse. Você tem que confirmar isso. Porque se tiver algum uso, provavelmente eles não vão autorizar a sua licença para cultivo de algas, né? E também você tem que considerar os aspectos legais também com relação à questão do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o ICMBio e da Marinha. Você tem que levar em consideração as suas solicitações na Secretaria de Pesca e Aquicultura para você ter o aval e a licença da outorga do cultivo, né? Então, você tem que considerar as questões jurídicas, tá? E a gente traz agora para vocês, né, um quadro aqui feito lá pela Associação de Produtores de Algas de Flecheiras e Guajiru, a qual eu trabalhei, né? Eu estagiei nessa associação por quase 5 anos, lá junto ao Instituto Terra-Mar, né, lá no Ceará, quando eu era estudante de graduação, estudante de mestrado. E eles fizeram um quadro bem legal que mostra o ciclo de cultivo de algas marinhas, de macroalgas, né? Então, Flecheiras é um local histórico, né? Nos primeiros locais aqui no Brasil onde foi instalado o cultivo de algas marinhas, e eles têm um histórico de produção muito bacana. E aí eles começam aqui na construção da estrutura, né? Aqui o 1, né? Construção da estrutura. Depois disso, vai para a coleta das mudas, né? Depois que você faz a construção da estrutura todinha, né? Você vai coletar as suas mudas, as sementes, né? Depois disso, você faz a planta, né? Você monta a estrutura com as algas na estrutura e você vai fazer o lançamento da estrutura no mar. A partir disso, você vai fazer a manutenção da limpeza, que é o manejo, né? Você tem que fazer quanto mais melhor, mas você faz de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias e 4 em 4 dias, mas você tem que fazer bem contínuo e constante, né? Para que você não tenha problemas quanto a isso. A gente vai falar no manejo mais para frente. Depois você faz a colheita, aqui no 5, a colheita após o período de 45 a 60 dias, então depende da espécie cultivada, né? Você gira em torno de 45 a 60 dias. Depois de fazer a colheita, você faz a separação das águas, a lavagem, né? A secagem, aí você pesa e aí faz o transporte e a embalagem para comercialização. Então isso aqui é o ciclo do cultivo de macroalgas, né? Aqui entendam aqui que isso aqui, cada etapa dessa tem várias outras etapas que estão associadas aí dentro dela, tá bom? Então aqui é mais para a gente visualizar, né, um quadro feito aí pela PAFES, pelo Instituto Terra-Mar, bem interessante. E aí a gente vai começar agora, né, pela estrutura de cultivo, tá? Então você no cultivo, né, na estrutura, você depende do tipo de estrutura, depende da alga que vai ser cultivada. E toda essa estrutura de cultivo você tem que fazer antes, é o preparo anterior, você tem que separar as cordas, né? Você tem que separar as poitas, as garateias, as âncoras, né? As boias de sinalização, os canos de PVC. Toda a estrutura que você vai utilizar, você tem que separar previamente e montar previamente, né, em terra, você monta em terra e depois em terra você faz a fixação das algas e vai fazer só lá no cultivo, você vai só lançar a estrutura. Mas toda a preparação você faz em terra, certo? E aí depois disso você faz a coleta das matrizes, tá? Para fazer justamente, vão ser as sementes, né? Você vai no ambiente natural, coleta as matrizes, você tem que coletar de forma sustentável, tá? O que seria isso? Você coleta a alga e deixando ela fixa no apressório, pelo menos ali 2 centímetros, porque aí você garante que ela vai crescer novamente. Você não pode retirar a alga com apressório para fazer a sua utilização da sua muda. Então, isso é algo insustentável, né? Você tem que promover essa técnica deixando o apressório e um pedaço da alga fixa no apressório, lá no ambiente natural. Você tem que priorizar plantas adultas, né, que irão dar origem às mudas, tá? Escolher plantas sadias, né, inférteis e livres de epífitas e doenças. Você tem que fazer uma seleção ali na hora e selecionar as melhores, né, mudas possíveis, tá? Essas matrizes, né, você pode obter em recifes, costão rochoso ou aderidas ao infralitoral. E utilizar uma faca amolada para garantir as plantas, né, que machuque menos as plantas. Então você utiliza uma faquinha ou uma tesoura também, que aí facilita o corte, tá?
E aí, nessa obtenção das matrizes, você tem que permitir que a planta nativa volte a crescer, né? Como eu falei, cortar ali acima de 2 centímetros do apressório, as matrizes colocadas em sombra e molhadas a cada 15 minutos com água do mar. Você não pode deixar essas matrizes expostas ao sol e nem com água do mar. Você não, e nunca pode colocar água doce, tá? Nunca colocar água doce e outras substâncias químicas, tá? Não pisar, não sentar sobre elas, deixar elas numa bacia, num balde, tá? E não fazer muitas pilhas de algas em cima da outra. Você não pode deixar essas matrizes uma em cima da outra, fazer uma grande quantidade, porque isso vai danificar suas espécies, suas matrizes, né? Então isso você não quer. Depois disso, né, você faz a preparação das mudas. Então, você pega, né, você montou a sua estrutura, você coletou as matrizes e agora você vai inserir essas matrizes na estrutura de cultivo. E aí cada matriz pode dar origem a diversas mudas, né? Você pode pesar a cada 100 gramas, né? Geralmente é 100 gramas que você faz essas suas mudas, coleta e você coloca na sua estrutura, né? Pedaços de 5 centímetros, né? Mudas devem ser ramificadas, sadias e limpas, tá? E retirar quaisquer epífitas. Ali corta-se aproximadamente 1 grama, dependendo da estrutura que você for cultivar, né? Então, você pode fazer tai-tai separadamente, você pode fazer as mudas todas juntas, então depende da quantidade que você quer também produzir. E aí, preparação das mudas, você tem que amarrar com fitilho, né? Cortar em pedaços de 20 centímetros, amarrar com nó cego, tá? Não apertar muito a muda, você não pode dar um nó muito forte na muda, e amarrar o fitilho entre as ramificações da muda. Então, você pega um fitilho, que é uma estrutura de plástico, né? Que é um barbante, corta 20 centímetros, faz um nó dessa alga e depois faz um nó dessa estrutura na corda, né? Se você for utilizar o long line, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente. Tá? E aí você faz justamente essa preparação, colocar as mudas em cesto de praia, né? E nunca deixar dentro de água, com água parada, né? E aí depois disso você faz a amarração, né? Você deixa a estrutura previamente preparada e aí você vai montar a sua estrutura, tá? Instala a estrutura em terra e depois vai lançar a estrutura no mar. Aqui é a instalação da estrutura, podendo ser aqui no caso a balsa e o long line, tá? Você tem que ter a utilização do embarcação, né? Ou paquete, ou canoa, ou uma lancha, né? Você tem que adquirir essa embarcação ou ter emprestado à associação se você tiver, mas é importante que tenha a utilização de embarcação para facilitar o seu trabalho. Tá? Fixação das mudas, é importante você fazer todo o estudo prévio, né, do local, que a gente já viu anteriormente, e uma condição favorável, né, com tempo bom, com clima bom, né, sem vento, sem chuva, você vai lá para lançar a estrutura. Você não pode lançar a estrutura chovendo, né, com ondas, né, enfim, com vento forte. Você tem que escolher um dia que esteja um dia agradável e adequado para você fazer esse lançamento com segurança, tá? E aí a gente parte para o manejo, né? O manejo desse cultivo, da estrutura, deve ser feito contínuo, né? Como se fosse uma agricultura, que você tem que estar ali todo dia olhando e limpando e fazendo cuidado dessa estrutura, tá? Você tem que realizar periodicamente essa limpeza e fazer a reposição das mudas, né? A cada semana, de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, enfim, você tem que estar periodicamente nessa estrutura para observar o quê? Né? Quais são os fatores que a gente tem que ter para observar, né, nesse manejo? Se tem plantas faltando, se as plantas doentes, né, a gente percebe com pouca vitalidade, a gente, né, percebe planta doente ali, se tem alguma epífita, tá? Se tem ataques de herbívoros, e aí a gente vai ter que fazer uma forma de evitar essa herbivoria. Se tem cabo cortado, né, soltos ou incrustantes, as estacas, né, se estão quebradas, né, as boias, né, se elas estão soltas, as plantas férteis. Então, tudo isso você tem que analisar no seu manejo, a cada 2 dias. E fora isso, você tem que fazer a coleta dos parâmetros físico-químicos, né? É importante você estar levando todos os equipamentos, né, de segurança e de trabalho a bordo, né, para que você não esqueça nada lá quando você chegar em alto mar. Então é importante você fazer um checklist antes, né, identificar todos os equipamentos que você vai utilizar e aí levar para campo.
Aqui são imagens lá de flecheiras, lá da Associação de Algas de Flecheiras, né, Iguajiru. E aí aqui depois a gente faz essa manutenção na triagem, na limpeza das algas, né? A gente faz a colheita, né? Que é a coleta das algas, depois de 60 dias, tá? A gente faz a lavagem das algas, né? Então, depois desse processo de montagem da estrutura, instalação, manejo, aí depois vem para a colheita e depois da colheita você faz a lavagem. Você tem que lavar a sua alga. A água é lavada com água doce, né? E aí ela precisa de várias lavagens, né, para ela perder um pouco das suas epífitas, né, dos seus organismos incrustantes, ela ficar mais limpa, né? E você tem uma qualidade na sua produção específica da água que você quer produzir. E aí depois de lavagem, né, você coloca para secar essas algas, né? Então você coloca ali para secar, você vai mexendo elas a cada dia para ela secar de forma uniforme, mas elas têm que ser secas, né? Geralmente aqui na lavagem, aqui as associações elas colocam limão, colocam um pouquinho de limão ali para que ela consiga fazer o branqueamento, né? Para ela ficar branquinha assim depois de seca. Então, novamente, essas aqui são imagens lá de flecheiras, né? Aqui mostrando a secagem das algas. Aqui na direita, como elas entram, aqui vermelhinha, e aqui na esquerda, né, o produtor ali já trabalhando na alga seca. E aí, depois disso, você vai fazer o processamento dessas algas. Você vai embalar, né, para comercializar, você vai fazer o extrato do alginato, né, né, da carragenane, do H, como no caso aqui das algas vermelhas, né, o alginato é das algas pardas. E aí você vai fazer o seu processamento, né, você vai servir para alimentação, enfim, você vai dar o destino da sua alga depois desse processo de cultivo. Aqui são mousses, né, são gelatinas, são cocalgas. Né, no caso, se a gente tivesse uma aula presencial, vocês iam experimentar, porque eu sempre faço nas aulas esses produtos para os estudantes provarem, né, para ter a degustação, para que eles saibam, né, para que vocês saibam exatamente o gosto, né, das algas, principalmente a gracilária geralmente eu trago lá de Flecheiras, tá? Então você pode fazer aqui artesanato com as algas, né? Eles fazem lá artesanato, dá para fazer cosmético, né? Eles fazem shampoo, gelatina, eles fazem creme, sabonete, né? Gelatina não, desculpa, creme hidratante. Eles fazem a gelatina também lá, né? E depois disso você pensar, você vai exportar essa alga, qual o seu rendimento? Então, dentro do ciclo, você tem que ter uma etapa ali de registro, né, do fluxo de caixa, né, do que você produziu, né, dos seus custos. Então, isso é algo extremamente importante no cultivo, né? Você estabelecer todos os custos, você estabelecer o que você vai gastar e o que você vai vender para você ter uma base ali de rendimento, né, do seu plano econômico, né? Então isso é muito importante para o cultivo, tá? Então essa foi uma videoaula bem rápida, vocês podem ter mais informações nos materiais que eu deixei para vocês na plataforma AVA. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Me perguntem que a gente vai tirando as dúvidas de vocês para a gente conseguir desenvolver essa disciplina da melhor forma possível. A atividade que eu deixei para vocês é uma atividade para vocês pesquisarem, né, uma estrutura, um cultivo, e aí vocês vão fazer uma pesquisa na internet de alguma experiência de cultivo de macroalgas e registrar e trazer para a gente discutir na próxima aula. Tá bom? Então, obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima videoaula.